TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Olá, boa tarde. Tudo bem aqui? Eu vou mexendo, mas pronto, vocês já sabem, né? Deixem-me só aqui ajeitar isto, eu sou muito mexerideira. Então, na tarde de hoje vamos falar sobre as desculpas nossas de cada dia. E esta palestra, pois é verdade, é um título interessante, não é? E a imagem também, mas a realidade é que esta palestra foi feita com base num texto que vamos ver mais à frente, de Emmanuel, que se chama Desculpismo. E ele vai-nos trazer uma lição extraordinária para nós refletirmos sobre os momentos em que somos chamados para uma tarefa, para uma função, para um desígnio de Deus e usamos o nosso rol, alguma desculpa, uma ou várias, para nos escusarmos a estas tarefas, a estas funções que aparecem na nossa vida. É claro que há situações em que nós não conseguimos fazer aquela tarefa, não conseguimos fazer aquela função. Contudo, será que, e é isso que pretendemos avaliar na tarde de hoje, inconscientemente agimos muitas vezes com estas desculpas sem nos darmos conta? Sem darmos conta da real oportunidade que estamos a perder? Onde é que está o equilíbrio que também era praticado por Jesus, que também era praticado por Chico? E é isso que vamos tentar descobrir na tarde de hoje. Começando pelo Evangelho, no capítulo dos Bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, nós temos este seguinte texto, um excerto dele. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem a obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos no qual ele se compraz voluntariamente, ou que para serem eliminados exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, isto é um dos vários exemplos que podíamos cá ter, que o homem, propenso com a tendência à cólera, quase sempre se desculpa pelo seu temperamento. Eu, avaliando aqui um bocadinho o tema, e nós decidimos os temas com alguma antecedência, portanto este tema foi-me querido e eu fui pensando muito sobre ele. Então comecei a avaliar todas as desculpas que eu fui usando ao longo dos 3 meses, não é? E cheguei à conclusão que, geralmente, quando nós falhamos, ou pelo menos comigo é assim, vamos ver se vocês se identificam, primeiro tento sempre culpar o outro. Porque é mais fácil, é mais prático, não é? Procurar o cisco no outro do que a trave no meu olho. Às vezes não conseguimos culpar o outro, então vamos tentar esquecer ou ignorar a nossa falha, assim para ela tentar passar nos pingos da chuva. Só que às vezes não passa, e quando ela não passa, nós usamos então a bendita da desculpa. Aqui é um exemplo dele, né? Muitas vezes nós em casa, chateados, mandamos uma frase, 2 frases ou 3 frases e depois a seguir a desculpa não existe. Existe é culpar o outro de alguma coisa que fez, não é? Ou então ficar quietinho a ver se a coisa melhora e passa, mas a coisa fica séria. Em vez então de reconhecer a sua culpa, ele transfere a falha do seu organismo, acusando dessa forma a Deus pelos próprios defeitos. Também acontece. Às vezes também culpamos, não é? Que mal fiz eu a Deus, hein? Nós sabemos que há muita coisa que se calhar falhamos com a lei divina para estarmos a receber aquela situação. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado com todas as suas imperfeições. Ora, e nós sabemos que a falta de humildade, não é? O orgulho são completamente inférteis. Sem a menor dúvida, existem temperamentos que se prestam mais que outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acreditais, porém, que aí se encontra a principal causa da cólera. Ficais certos que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível, será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo num corpo sem energia, não será brando. Portanto, aqui há um músico que dizia que o corpo é que paga, e aqui a desculpa realmente era o corpo. O corpo não dá impulsos de cólera quem não possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao quê? Ao espírito.
Sem isso, onde estaria então o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso, mas ele pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. E aqui eu fiz questão de sublinhar, porque nós vamos voltar a esta vontade mais à frente, não fosse esta casa de Batuíra. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes acontecer? Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso, mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo. Se assim não fosse, a lei do progresso não existia para o homem. Indo agora para o Pão Nosso, o capítulo Compreendamos, temos aqui Emmanuel a falar-nos primeiramente que antigamente, e não tão antigamente, que ainda continua a acontecer, não se compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de requintadas extravagâncias religiosas, não é? Ofrendas grandes, pesadas, situações desse tipo. Tais manifestações infelizes vão-se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza, que é, eu quero pagar, né, para o meu cantinho no céu. O cristianismo apurou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda nas suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nos revelando Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja aos filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam a nós, humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemércia celeste? Portanto, é inútil nós querermos, com desculpas, de alguma maneira, com bens, objetos, materiais, comprar o céu, porque não fazer nada e depois ainda acharmos que a culpa é do nosso anjo da guarda que falhou, não estava atento naquele dia, ou que a culpa estava de férias, ou que a culpa era de Deus, não é? Isso nitidamente é nós pormos mais uma vez uma desculpa. É imprescindível trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo. Vejam, o lar cristão do mundo, a importância da família. Quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhe competem, ainda mesmo ao preço de heroicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios nem lágrimas, e sim, ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Portanto, Emmanuel é muito claro e diz-nos: Jesus não nos pede nada que seja impossível. Não é? Lembremos que ele foi muito claro quando prometeu o céu às criancinhas, àqueles que se assemelhavam às criancinhas. E porquê? Porque realmente elas são leves, não é? Elas são menos presunçosas do que nós. Então nós temos realmente que pegar e observar nelas. Por isso eu trouxe-vos um vídeo de uma criança, que isto foi no Dia dos Pais, de um apresentador do Brasil, e ele foi buscar alguns filhos de colegas que trabalhavam com ele, e vai fazer entrevista a uma das filhas, não é? E eu tirei só um bocadinho. Raíssa, você é filha de quem? Do meu pai. Mas seu pai é aquele gordo ali? Você não tem vergonha de ter um pai tão gordo? Sinceridade, não é? Claro que não. Mas ela ainda Seu vai pai ser mais rouba a sua sincera. comida? Rouba. Claro que rouba. Sabia que essa semana é Dia dos Pais? Sim.
O que você vai dar pro seu pai? Uma roupa de trabalhar. Graças a Deus ele tá precisando, porque ele chega aqui com o moletom tudo rasgado. Que dia ele veio trabalhar sem meia. Ele vem com a roupa que ele dorme. Ele não queria trabalhar, mas ele Isto foi em direto, né? Para o patrão também ouvir. E o que ele faz de útil? Nada, né? Ele não faz nada. Todo mundo aqui já sabe disso. Isto para nós percebermos que ela foi sincera, ela disse o que ela achava, da forma como ela achava, ou seja, quando Jesus nos diz para nos assemelharmos às crianças, no fundo era observando elas, nós começamos a ver que elas não têm vergonha, se elas se realmente enganam, elas pedem desculpa, elas se caem, elas vão chorar, elas se precisam de socorro, elas pedem, reconhecem a sua fragilidade, não é? Se elas não conseguem chegar a algum objeto, elas tentam realmente, pelo menos lá em casa trepam tudo, mas se não conseguirem, vão pedir, vão chatear até conseguir aquela coisa. Se têm medo, também admitem. Se precisam de um conforto, vão buscar o colo mais próximo que existir. Portanto, isto é uma mistura de humildade com pureza, sabedoria. Portanto, é por isso que elas aprendem, efetivamente, porque elas não têm vergonha de aprender, elas não têm vergonha de ser aprendizes da vida. Portanto, elas não arranjam desculpas ainda. Depois começam a arranjar, né? Mas as pequeninas ainda não. Passando então agora para o céu e o inferno, nós falamos no ânimo sereno, mas como é que nós aplicamos isto? É através da bênção da reencarnação. Então, nesta passagem, nós vamos falar sobre a Terra, que, sendo um mundo de provas e expiações, é também a nossa escola. E vai ser aqui comparada por Allan Kardec como o nosso purgatório. Porquê? Porque nos vai purificar, vai eliminar as nossas impurezas. Então ele diz-nos, em cada existência uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. A sua vontade depende da maior ou menor extensão desse passo. Subir muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Neste último caso, é porque cedo ou tarde, e vejam que ele disse ficar no mesmo ponto, nunca descemos de graus, não é? Como já saberão. Neste último ponto, porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento das suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque uma nódoa não apagada vai juntando a outra e no final, como todas nós e todos nós sabemos, quando é várias nódoas nós já não conseguimos tirar nada, temos que começar por algum lado. E com a encarnação é a mesma coisa, vamos pagando pouco a pouco, graças a Deus, porque se fôssemos pagar as dívidas todas, a coisa era mais difícil. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes e mais tarde estes para desfrutar da felicidade suprema. Portanto, o purgatório não é uma ideia vaga, incerta. Está nos mundos de expiação, como a Terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que dele se faz, depende de cada um, isto é o que o Espiritismo nos vem trazer, prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Este salvamento dá-se não pela conclusão de tempo, nem por méritos alheios, nada disso, mas pelo próprio mérito de cada um, a cada um segundo as suas obras. Portanto, nós depende desta mudança. Chegando então agora às palavras de vida eterna, ao desculpismo que vos tinha falado inicialmente, vem então Emmanuel também dizer-nos: desculpismo sempre foi a porta de escape que nos abandona as próprias obrigações. Irmãos nossos que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com um vigoroso poder de persuasão, mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinaram o corpo em hábitos viciosos arquitetam um largo sistema de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam. Comovendo a quem os ouve, entretanto, acabam suportando em si mesmo as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam.
E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as desculpas disfarçadas, envoltas em vários tipos de desculpa que ele vai fazer no rolo. Estão aqui duas, a seguir no slide está outras tantas que Emmanuel conhece-nos muito bem. Né? Estou muito jovem ainda, sou muito velho para fazer tal coisa. E eu trouxe esta imagem aqui, que eu acho que representa muito bem as desculpas, porque no fundo vamos dando uma desculpa, outra desculpa, no final está um cangalho e já não se percebe o que é. É ali a imagem do carro. E Emmanuel continua a assumir compromissos de monte, não posso atender, as minhas atribulações são enormes, tenho obrigações com a família que está a crescer, os negócios, empenhei-me em débitos que me afligem. Os filhos tomam muito tempo, os filhos geralmente também é uma boa desculpa, que às vezes nós usamos, e os problemas são muitos. Portanto, eu como vos disse, fiz este exercício, olhando para esta e para outras tantas, fui começando a identificar que desculpas é que eu fui usando nestes meses. E acho que a lista era maior do que eu gostaria. E fui também perceber quais eram as causas. Porquê que eu usava uma desculpa? Porque é que eu não agiria de outra forma? Será que era possível agir? E eu, de todas as vezes, consegui identificar formas que poderia ter feito diferente, não usando aquela desculpa. Não é? Portanto, sugiro, se quiserem se calhar se assustar um bocadinho, como eu, mas realmente eu acho que há pessoas que usam bastante e às vezes nós não damos conta, usamos mesmo de forma inconsciente este desculpismo. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais ardutos então terminam convencidos de que do que encontram à frente são grandes sofredores ou criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. É o tal coitadinho, não é? Queixa-se tanto, nós ficamos com muita pena daquela pessoa. Os convidados para a lavoura de luz, no entanto, engodados no engodo de si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e, atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora senão a de esperarem por outras encarnações. Vejam a importância que nós temos aqui na reencarnação. Atingir o equilíbrio na vida social, profissional, familiar e espiritual, é claro que é uma meta que todos nós queremos. E também queremos todos dar conta de tudo ao máximo que conseguirmos e que nos é possível. Só que isto tem que ser feito com harmonia e é isso que nós, se calhar, ainda não conseguimos perceber. Por isso, um dos exemplos que vem trazer o nosso Chico, através do Evangelho de Chico, é que não tenho... E ele aqui foi muito claro, eu até achei estranho inicialmente e depois percebi porque é que ele vem aqui dar-nos responsabilidade. Não tenho o direito de me intrometer na vida de ninguém, mas também não permito que ninguém se intrometa na minha vida. Os amigos de meus amigos são meus amigos, não aceito que ninguém me dirija. Tenho de ter esse mínimo de privacidade. Nem os espíritos se intrometem no meu relacionamento com as pessoas. Emmanuel nunca me disse para evitar companhia deste ou daquele. Devo ser responsável pelas minhas escolhas e preferências. Se ser médium significasse ser dirigido em tudo pelos espíritos, Deus me livre de ser médium, dizia ele. Ele é sempre extraordinário, não é? Nas suas frases com este conteúdo. O que ele nos estava a dizer, no fundo, é que a minha felicidade não é o resultado do que as outras pessoas fizeram, mas sim do que eu fiz com o que as outras pessoas fizeram para mim. É isso que ele nos estava a dizer. E neste tema também ainda trago-vos uma corrida de animais, que vocês vão pensar, mas porquê é que ela às vezes traz estes temas aleatórios? Mas temos uma tartaruga e uma lebre. Se eu conseguir dar o play... Então, e toda a gente apostaria possivelmente na lebre. Pois bem que a lebre vai parar e vai desfocar. Ela vai olhar para tudo, para a placa... A meio do vídeo, vocês vão ver mais à frente, ela vai olhar para o caminho da tartaruga para ver se o caminho da tartaruga era mais fácil ou não, porque ela já estava avançada, não é? Portanto, ela
acabou, lá está ela a ver se o caminho estava mais fácil. Portanto, ela intrometeu-se na vida dos outros em vez de olhar para a sua reforma íntima, não é? Para o seu caminho, para o seu percurso, e portanto não acabou por atingir a meta. Assim é a nossa evolução espiritual. Não precisamos de ser rápidos na nossa reforma íntima, não precisamos... Jesus não nos exige abnegação total, como tivemos alguns espíritos aqui missionários, porque lembremos-nos que nós somos bebezinhos ainda na lei do progresso. Nós dizíamos hoje no estudo que nós nem gatinhamos, ainda estamos lá com a xuxinha no bercinho, não é? Nós ainda nem nos primeiros passinhos damos. Portanto, vamos com calma, sempre com ânimo, sereno, com foco e com vontade. Só assim é que vamos conseguir chegar como à tartaruga. Passando para o Terafeito Espírita, vamos ter 2 livros de Espartaco, também muito, muito bons. Este é um deles, aconselho mesmo vivamente este e o outro, que vou mostrar. Este capítulo é dizer não e dizer sim. Não é tão simples assim tomar partido. Quantas vezes dizemos sim ou não, impulsionados por certa ótica? Quantas vezes dizemos sim quando deveríamos dizer não e vice-versa, atendendo a interesses que nos são pertinentes? Endossar determinada tese por simpatizarmos com ela ou com os seus autores. Até onde retribuímos uma deferência pessoal contemporizando com o erro alheio. Espíritos existem, encarnados e desencarnados, que sabem manipular-nos as emoções a fim de que incondicionalmente nos inclinemos para eles. A permuta de elogio vulgar subtrai-nos o discernimento da verdade e cega-nos para a luz. Não deveríamos dizer sim ou não com o receio de ferir suscetibilidades. O Cristo jamais se deixou corromper por atitudes e palavras envolventes. Quem sempre concorda com um amigo não o preza tanto assim. Nós, os espíritas, precisamos aprender a verdadeiramente amar a doutrina, não fazendo com ela e através dela tráfico de influência. Não sejamos inflexíveis nos nossos pontos de vista, nem nos façamos intolerantes, mas não tão maleáveis que nos tornemos em fantoches da vontade e da ambição alheia. Era o que o Chico nos estava a dizer em cima. Nós temos que tomar as rédeas da nossa própria vida. Neste mês apareceu uma notícia que eu achei interessantíssima ao falar nisto, não é? Que é a cultura finlandesa, e eu não sabia. E ao ler a notícia, dizia lá que os finlandeses não ficam ansiosos com intervalos de silêncio, numa conversa, por exemplo, porque o silêncio para eles é visto como também um meio de comunicação. E as crianças finlandesas que aprendiam inglês ficavam surpreendidas quando tinham que perceber que tinham que interagir no estrangeiro sempre, porque a conversa de ocasião é uma coisa que é esperada. Cá também é. Nós falamos do tempo, nós falamos do Benfica, nós temos sempre assunto. Aliás, a Rosarinho, que não está aqui, às vezes, quantas vezes ela não vem aqui dizer-nos silêncio, por favor, porque nós realmente temos assunto sempre para tudo. Mas a realidade é que eles, em reuniões sociais, não têm essa necessidade. Se houver silêncio, eles ficam sem problema nenhum durante vários minutos e sem desconforto. Ou seja, para eles, respeitam esse silêncio, no fundo é quase simbolizar que valorizam a profundidade sobre a superficialidade, não é? Portanto, já sabem, se algum dia forem à Finlândia, o silêncio é muito considerado. Não é falta de interesse, mas é sim uma oportunidade de todos juntos fazerem uma reflexão. E isso às vezes falta-nos mesmo. Toda a iniciativa no bem, continua Spartacus, merece-nos imediata aprovação. No entanto, os meios de concretizá-la são passíveis de melhor análise. É evidente que Jesus não concordava com Judas, mas fez questão de preservar a amizade do companheiro invigilante. E nisto também me lembrei da passagem da purificação do templo. Como vocês sabem, Jesus entra no templo e fica, como é descrito, irritado, acaba por expulsar aqueles que estavam a usar o templo como um mercado, e até essa passagem é referida quase como se Jesus estivesse irritado, com ira. E nós percebemos que não é assim.
não é? Porque no livro O Espírito do Cristianismo, de Cairbar, ele vai dizer-nos, nós temos que nos enquadrar naquela altura e realmente perceber que, face àquela corrupção do templo que estava a acontecer, Jesus tinha que combater aquele desvio, ele tinha que atuar. E, portanto, ele vai tomar uma postura muito mais energética do que era habitual. É claro que não adotou nada de postura, conduta agressiva, mas foi firme na sua atitude para combater o mal. Ele não podia ficar impondo de braços cruzados, não podia simplesmente fechar os olhos. Sejamos francos, mas autênticos. Quantos são os que, quando algo começa a dar errado, se omitem na parcela da responsabilidade intelectual com que o estimularam? Todo o sim, todo o não, dito com amor e sinceridade, não se corrompe, nem auxilia a corromper. Então, agora temos uma passagem de Jesus no lar, que é a benção do estímulo, em que nós temos uma viúva, recém-viúva, e 6 jovens que perderam o seu pai recentemente, então começam-se a gerar dívidas. E a mãe vem ter uma conversa com estes filhos e traz uma caixinha que ela lhes diz a eles que é um tesouro valioso que o pai deixou e que poderiam abrir naquele momento, ou se preferissem, e que era o conselho dela, abririam mais tarde, iriam trabalhar para conseguir pagar estas dívidas que tinham gerado agora. Eles lá conseguiram, com muito esforço, vão para a plantação, vão para a terra e com dedicação eles lá vão conseguir pagar esta dívida, os 6 jovens e a mãe, e passados 6 anos eles vão então encontrar-se novamente todos. Quando já haviam então superado muito os bens perdidos pelo pai, eles reuniram-se certa noite a fim de conhecer então este legado intacto. A velhinha trouxe o cofre, com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro, os filhos, porém, dentro do estojo, encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade nada aproveitam, contudo, a justiça livra-nos da morte do mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo, entretanto recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mãos enganosas empobrece, todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. E os rapazes, assim que leram, entreolharam-se, meio que surpresos, porque não era o que esperavam, mas agradeceram à mãe pela lição, porque se fosse de outra maneira, possivelmente eles teriam tomado outro rumo, outro caminho, e não foi esse. Ela incentivou-os ao rumo do trabalho. Nisto, como vocês sabem, estas passagens são Jesus a falar aos discípulos. Jesus, após contar esta história, vai silenciar e, olhando para o contentamento e um misto de curiosidade, ele faz uma pausa. Ainda bem que ele fazia uma pausa, porque, coitados dos discípulos, era muita mensagem, é preciso digerir um bocadinho o que Jesus dizia, porque tinha ali muito ensinamento. Ele faz uma pausa, após deixar refletir e depois vai terminar. Quem classificaria de enganadora e mentirosa esta grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não nos lances graves da vida, mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto, a pretexto de acender a luz da verdade, que ninguém destrua a candeia da esperança. Portanto, devemos ter o cuidado de dizer sim, sim e não, não nos momentos certos, mas esse sim e esse não não deve desencorajar, não deve desanimar ninguém. Há muitas formas de o fazer, ou pelo menos tentar, não é? Agora, estudo e viva, temos companheiros frágeis que diz-nos: na esfera do sentimento somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades espirituais. Realmente, quando dizem a verdade sobre nós,
não gostamos muito, não é? Invariavelmente categorizamos em alta conta as afeições que nos asseguram conveniências de superfície nos quadros do mundo, confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer sem andar às voltas, não é? Sem andar ali, se nos falam diretamente, sem rodeios, em torno dos perigos que nos achamos ameaçados à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros de coração. Eu acho que se nós analisarmos, eu encontro uma ou duas pessoas que para mim são assim. Disseram uma verdade, mas eu não gostei, então afasto-me um bocadinho dessas pessoas. Se calhar devia ouvir, não é? Se insistem, não raro consideramos-los obsidiados, quando não permitimos que o mel da amizade se nos transtorne na alma em vinagre da aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Isto realmente é verdade verdadeira. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometemos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, adorei esta frase, sacudindo-nos a alma, porque é realmente isso que eles fazem, entraremos em sintonia com a própria consciência, rogando ao Senhor nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Este é o segundo livro de Spartaco, através de Bacelli, que também é muito, muito bom, Ser Espírita. E vamos ver um texto que se chama Aqui Não Dá. Mais um rol de desculpas que nós vamos ver. Certa vez, Batuíra me disse, quem não encontra... E esta frase é forte. Quem não encontra lugar para servir, não está interessado em servir. Mas é que é verdade verdadeira, porque aqui, pelo menos na nossa casa, há sempre trabalho. Portanto, não há hipótese. E Spartaco diz-nos é a mais pura verdade. Muitas pessoas procuravam-me pedindo orientação. Eu não me adapto no centro tal, não me deixam fazer nada. Que grupo o senhor poderia indicar-me? Perto de sua casa, respondia eu, no bairro em que mora, há um pessoal muito bom. Já estive lá, não deu certo. O senhor sabe, eu sou médium e logo começou a ciumeira. O dirigente não admite que ninguém apareça mais do que eu. Mas servir não é aparecer, tentava ele argumentar. Eu sei, mas não me interessa. Então ele volta outra vez. Então, e na Federação Espírita? Segundo soube, estão a precisar de médiums passistas. Sou médium psicofónico, incorporo dentro de casa, na rua, é uma loucura. Portanto, também não estava interessado nisto. É mesmo. E a campanha auto de Sousa? Spartaco era muito paciente. Mais uma sugestão. E a campanha auto de Sousa? Você já participou para equilibrar a mediunidade? É uma maravilha. Fui umas 2 ou 3 vezes. Tenho problema de colunas, varizes nas pernas. Problema de coluna ou varizes? As duas coisas. Então, vou dar a você o endereço de um centro aqui nas proximidades. Ele tenta. Eles têm uma reunião durante o dia. À noite, para mim, é complicado. Ele tem. Funciona uma creche ao lado. Senhor Spartaco, não me leva a mal. Eu não aguento gritos e choro de criança. Prefiro trabalhar. Eles costuram o ano todo, confeccionando agasalhos. Ele a tentar convencer, não é?
Como o senhor deduz pela espessura das lentes dos seus olhos, eu tenho miopia. E ele, eu tenho miopia e glaucoma. Eu também. E ele, está difícil. É mesmo. Só que ele estava a dizer, estava difícil de arranjar uma solução. Só que a pessoa diz, está mesmo difícil de arranjar um sítio para trabalhar. Olhem ele. Olhem, hoje em dia, mesmo se oferecendo trabalhar no espiritismo, nos últimos meses eu passei por uns 4 ou 5 centros. Os 4 ou 5 centros é que estavam mal, não é? Aqui no Batuíra vem-se parte da cabeça se resolvia. E antes que terminasse a frase, esta imaginária personagem então disse: o senhor vai desculpar-me, gosto muito do senhor, mas aqui tem gente que me olha atravessado. Aqui não dá. Portanto, vejam, desculpas, a rolo de desculpas, e lá continua ele, porque não queria mesmo. Muitas vezes dizemos, não dá tempo, não foi possível chegar, não apanhei um autocarro, o trânsito estava terrível, mas lembremos-nos que estar aqui, estar encarnado é uma grande oportunidade. O tempo é a nossa oportunidade para realizarmos e aproveitarmos com empenho para o nosso progresso. Portanto, reencarnar aqui, como nós sabemos, não é fácil e cada vez vai ser mais difícil, conforme o planeta vai evoluindo. Portanto, aproveitemos mesmo ao máximo. Então, este vídeo não tem som. Não. Este vídeo é outro vídeo que foi recente, que foi partilhado na internet, no fundo, para complementar este texto, que é, nós a todo momento existe sempre uma solução para o bem. Muitas vezes até mais do que uma. Nós muitas vezes é que não a vemos, ficamos focados em nós ou em alguma desculpa, e não nas várias soluções que podíamos fazer aquela determinada coisa que estamos a dar uma desculpa. Podíamos fazê-la de outra maneira, de outra forma. E neste caso foi o que aconteceu. O menino estava pronto, aqui no caso é Halloween, não é? E foi buscar o seu doce a uma casa e só havia 2, então ele tirou um, conforme o pai disse. Mas ele vai voltar para trás porque ele pensou nas outras crianças que lá podiam aparecer. Então o que ele decide fazer é devolver o que ele tirou e ainda por mais que ele já tinha recolhido. Porque ele ficou com pena que fossem lá 2 ou 3 crianças e só havia um doce. Portanto, vejam, havia várias soluções que ele podia ter e ele escolheu bem, mas ele podia simplesmente chegar e pegar os 2 e ir à sua vida. Mas não, nós vamos ver que no nosso dia-a-dia temos diversas oportunidades diferentes de fazer o bem. E agora, este é o último texto que nós temos, que é Encontros e Desencontros, do Simonetti, que é o Viajante Indesejado. Ora, isto é um espírita que vai bater a uma porta de um hospital. E, aliás, vamos ler, para não dar aqui spoilers. Então, essa certa pessoa vai bater uma porta do hospital e vai dizer: sou espírita, vim prestar assistência espiritual. E a reação da pessoa que lá estava, que ficou muito agitada, foi inesperada. A jovem estava extremamente nervosa com esta apresentação, né? Assistência espiritual, meu Deus, o que é isto? E ela diz-lhe: há um engano. Deve ser outra pessoa. Então, mas a paciente chama-se Leucádia? Sim, pois é ela mesma. Quem pediu foi a sua cunhada, a Sofia, que ficou de encontrar-me aqui. Algum imprevisto a reteve. A Sofia não podia fazer isto connosco, é inadmissível. Não somos espíritas. Porque eles estavam num hospital que era um hospital católico e eles eram católicos. Buscando superar então o impasse, Murilo ponderou. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar com muita astúcia a tal solução para o bem. Vai fazer diferente. Ele ia lá para dar um simples passe, não vai conseguir, mas vai tentar atuar para o bem da mesma maneira. Não querendo interferir nas suas convicções religiosas, a minha intenção é apenas ajudar. E ela diz a jovem: o senhor desculpe-me,
mas nós já temos assistência, espiritual por parte do pastor da nossa igreja e de mais membros. Eu é que peço desculpas, não quero constrangê-la. E a Simonetti diz, não se tratava de mero constrangimento. Murilo, que é então o espírita que foi bater à porta, percebeu que a sua interlocutora estava decididamente assustada, refratária a qualquer entendimento. Inútil insistir. Ele foi muito inteligente. Não obstante, havia uma finalidade para a sua presença ali, e já que não podia aplicar o passe, tentaria auxiliar a agonizante de outra forma. Dirigindo-se às pacientes da enfermaria, convidou: minhas prezadas irmãs, porque estavam outros doentes também na mesma aula, aqui estamos com o propósito de orar em benefício dos enfermos deste hospital. Gostariam de nos acompanhar? Contrafeita, Júnia, que é então a jovem que ficou assustada, que gostaria de ver um indesejável visitante ir embora o mais breve possível, observou que houve concordância geral. Ela não teve muita hipótese, disseram todos que sim, ela lá teve que deixar. Nada melhor que o contacto com as enfermidades da terra, diz-nos o Simonetti, para inspirar a procura do céu. E é bem verdade. Então, após breves instantes, o Murilo vai fazer uma pausa e começa a sua oração, num tom muito suave, muito firme e confiante. Senhor Jesus, disseste que onde se reunirem 2 ou mais pessoas em teu nome, ali estarias. É o que fazemos neste instante. Embora filiados a variadas denominações religiosas, identificamos-nos todos com a mesma convicção de que há em ti orientação precisa e proteção segura para os dias difíceis. Estagiam aqui dezenas de irmãos nossos que enfrentam a dolorosa experiência da enfermidade, consoante os desígnios divinos. Nós te pedimos por todos eles, que nesse momento nossos corações em prece, com a elevação de nossos melhores sentimentos de solidariedade e amor, convertam esta enfermaria em abençoado interposto de tuas bênçãos a se derramarem por todos os enfermos deste hospital. Que ao influxo da tua misericórdia as dores sejam menos intensas e os problemas menos complexos. Que, confiantes em tua proteção, mobilizemos as nossas melhores energias em favor da saúde. E começamos a ver aqui, já nesta fase, uma mudança completa de Júnia, porque ela inicialmente estava completamente indiferente à sua prece, depois ele capta a sua atenção e, por último, ela decididamente está a acompanhar, surpreendida, esta prece, está envolvida. Diziam-lhe que isto agora Simonetti, diziam-lhe que os espíritas, a Júnia, a senhora que ficou espantada, a jovem, eram pessoas dadas a sortilégios malignos, que o demónio era presença constante em suas reuniões. No entanto, via aquele homem dirigir-se a Jesus, o mesmo Jesus que se habituara a evocar no culto, e o fazia de forma tão branda e humilde, com tanta inflexão de sinceridade, que não conseguia furtar-se à emoção. Então, ela foi completamente envolvida. Habituada à leitura da Bíblia, recordava-se de certa passagem quando Jesus, acusado de agir em nome de forças infernais, explicava que se o demónio estava praticando o mal, então obrava contra ele próprio. Por certo, havia algo em suas convicções a respeito do espiritismo que era preciso reformular. O Murilo, então, termina a oração dizendo: abençoa, Senhor, nossos propósitos de renovação, buscando a vivência de tuas lições, a fim de que estejamos contigo, tanto quanto estás conosco, hoje e sempre. E Júnia vai, no final da prece, e aproxima-se e vai dizer-lhe: quero-lhe agradecer pela visita e a belíssima oração. Tenho a certeza de que todos fomos beneficiados, particularmente a minha mãe. Volte sempre que puder, será bem-vindo. Murilo retirou-se feliz após constatar, uma vez mais, o poder divino da oração em favor da paz e do entendimento entre os homens. Todos nós podemos fazer
escolhas no bem e com sinceridade, mesmo quando o ambiente é tumultuoso, é desafiante, é difícil. Ele foi extremamente esperto e conseguiu perceber uma forma de fazer o que ele ia fazer de outra maneira. Muitas vezes nós é que, dominados pelos nossos condicionalismos, acabamos por não enxergar o princípio elementar, essencial de todas as religiões. Como Simonetti diz, é impossível nos aproximarmos de Deus sem o cultivo da fraternidade legítima que sustenta a concórdia entre as criaturas humanas. Afinal, se Deus é o nosso Pai, é forçoso reconhecer que somos todos irmãos. E queríamos deixar uns tópicos finais, só de resumo, que é: Jesus não nos disse para nós assumirmos tudo, ou para nos esquecermos, ou para não priorizarmos o que é importante na nossa vida, as várias realidades que estão a acontecer. Porquê? Porque a fé cega não produz bons frutos, nós já sabemos isso. E também sabemos que o raciocínio é uma aquisição do reino nominal importantíssima. Portanto, devemos sim avaliar na nossa vida e decidirmos o que é melhor dia após dia, tendo cuidado, a delicadeza de conseguir compreender estas oportunidades que vão passando no nosso dia. Depois, exercitar o raciocínio, a sabedoria, ok, mas com sentimento, com amor, que é o equilíbrio perfeito, que é as tais duas asas, por isso é que pus ali no cantinho, é as duas asas que nos são pedidas para nós conseguirmos levantar o voo nesta lei do progresso. Depois, outro tópico também importante de resumo: não usar o não cristão quando é necessário, como já percebemos também o não, ou sim, também nos pode levar para caminhos difíceis, ou até nos pode fazer compactuar com o mal. Então, como nós já vimos e Jesus nos ensinou, o não é necessário. Ele só não precisa de ser seco, frio, insensível. Nós conseguimos, e devemos lembrar que a palavra sincera e amiga é sempre o melhor caminho. Por isso é que Chico nos dizia que era uma gota de verdade num litro de amor. Mas ele não esqueceu a gota de verdade estava lá. Depois, todo o sim e todo o não, como Spartak nos disse, e eu vou voltar a dizer, dito com amor e sinceridade, não se corrompe nem auxilia a corromper, que é uma frase muito linda. E este é dos mais belos e difíceis equilíbrios, pelo menos para mim, que Jesus nos veio ensinar. Muito obrigada e muita paz. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Para além de nos desculparmos, devemos aprender com as oportunidades que a vida nos dá. A desculpa é um exercício que fazemos há milénios e que temos que aprender a ultrapassar. A lição de Emmanuel é muito bonita porque ela fala-nos sobre a nossa dificuldade em assumirmos o caminho e em continuarmos como seres responsáveis que já somos. Já temos livre-arbítrio, não totalmente, mas já o temos, e temos que ser responsáveis pelo nosso caminho. Emmanuel também nos fala sempre sobre a oportunidade de cada dia. E é essa oportunidade de cada dia que nós temos que aproveitar. Porque ela é muito bela, mas ela só vem uma vez, cada dia. Então vamos levar essa mensagem acerca do desculpismo, de um livro muito bonito que é o Palavras de Vida Eterna. E vamos então para a nossa prece. Vamos nos sentar confortáveis nas nossas cadeiras. Vamos mais uma vez ao encontro do Mestre, que nunca se desculpou, porque era perfeito, que sempre entendeu as nossas dificuldades, que sempre nos olhou, não como somos, mas como espíritos e em que nos vamos tornar. Fomos criados simples e ignorantes,
e caminhamos todos em direção à perfeição. A sua mensagem morredora vem-nos falar dessa luz imensa que nos traz o seu Evangelho. E por isso, em espírito e em verdade, ergamos o nosso coração até ao Mestre amigo, para lhe agradecer profundamente a sua passagem pela terra, a sua mensagem luminosa que pode esclarecer os nossos corações, aliviar os nossos espíritos e consolar-nos a todos nas caminhadas que mais fáceis ou mais ásperas teremos que percorrer. Agradecemos, Senhor, a mensagem que nos deixastes, mas agradecemos igualmente a terceira revelação que nos trouxestes através da doutrina dos Espíritos. Que possamos aprender com todos aqueles que já trilharam os caminhos que fazemos hoje. Que possamos, Senhor, aproveitar o dia e as horas, fortalecendo-nos na vossa mensagem que é o Evangelho e aproveitando, Mestre, para crescer para cima, para o alto, na vossa direção. E vos pedimos que estendeis estas bênçãos ao mundo lá fora, a todos aqueles que sofrem e estão caídos, a todos, Mestre, que ainda vos negam ou não vos conhecem, mas a nós mesmos que já vos conhecemos, mas ainda muito erramos. Abençoai-nos a todos e ficai conosco, hoje e sempre. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.